Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. E você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar, vamos falar com Deus no começo dessa nossa aula. Senhor, te damos graças pela Tua palavra, pela oportunidade de podermos Te buscar e de estudar aquilo que o Senhor tem para nós. Fala aos nossos corações, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O Leandro, ele é uma criança muito carente. Carente de pai, carente de mãe, carente de atenção, de carinho. E ele não tem assim ninguém para ele se espelhar, né? Para ser uma criança boa. E a mãe dele não tinha cuidado, a mãe dele não estava nem aí. A preocupação da gente é essa, ele tá na rua e de repente sai um tiroteio, alguma coisa, e ele não ter para onde ir e ficar ali no meio da bala ou levar uma bala perdida. Aqui, ó, não. Tá passando uma van cheia de criança aqui na frente. É isso. E a minha insistência com o Leandro é essa aí, para não deixar ele se perder, né, se misturar com os outros. Quando apareceu o projeto, eu fiz tudo para ele ficar no projeto, que é para ocupar a mente dele, ocupar a tarde dele. Para ele não ficar por aí vendo coisas e fazendo coisas da qual ele não tem que fazer. Leandro chegou aqui na Casa Viver, ele tinha 12 anos, cursando o 5º ano, não sabia ler, não sabia escrever e nem diferenciar as cores, dar nome às cores. Então a gente pode perceber aí a negligência em todo o histórico escolar do Leandro. Como um menino que chega no 5º ano, ele não sabe o básico, ele não sabe olhar na parede a letra A e saber que é a letra A. Ele não sabe olhar uma cor e saber que cor é aquela, não saber dar um nome àquela cor. Nós iniciamos com ele o reforço intensivo com o Grécio, que é um voluntário nosso aqui do reforço escolar. Começou a dar aula somente para o Leandro. E desde que nós iniciamos, tem sido um desafio muito gratificante, porque a cada dia, a cada semana, ele tem crescido no aprendizado, no tocante a se sentir amado e a retribuir esse amor, esse carinho. A minha mãe, que cuida do Leandro, ela é analfabeta. O meu irmão é analfabeto. A madrasta é analfabeta. E uma criança que está na escola, ela precisa de alguém para ensinar. E ele nunca teve ninguém para ensinar. Depois que ele começou a entrar no projeto, ele já começou a conhecer as letras, entendendo? A juntar e a ler. Que aí eu vi que realmente alguma coisa está dando certo para ele, né? Ele foi aceito. Então lá no Viver eles cuidam dele com muito carinho, a ser aconselhado, a ser aconchegado. Então ali sim ele começou a viver. Sei lá, eles têm assim um amor pela criança. Eles não querem saber se a criança é rebelde, é isso e aquilo. Eles cuidam todos iguais. É muito melhor ensinar as crianças o caminho que elas devem andar do que tentar reparar o caminho de adultos que não tiveram esse privilégio. Hoje a Primeira Igreja Batista Costa Barros é a nossa grande parceira aqui, e isso mostra que juntos a gente pode fazer muito mais do que se a gente quisesse fazer algo sozinho. Nós precisamos alcançar muitas outras crianças e a gente precisa que as igrejas então se envolvam nesse movimento, porque a droga hoje ela não é um problema só da comunidade Costa Barros. Eu acho que ele aprendendo tudo isso hoje em dia lá no Viver, entendendo? Ele no futuro com certeza ele vai se tornar uma pessoa melhor, né? Ele vai ter um coração melhor, vai ter uma mente melhor, né? E com certeza ele vai se tornar um homem bom. Quem sabe um dia a gente não vê ele até pregando, né? É sim, com certeza, porque é da onde não se espera que se vem. Quantos anos você tem, Leandro? 12. O que você quer ser quando crescer? Pastor. A vida do Leandro mudou, porque Jesus é transformação em vida.
E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Para isso, utilizamos a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje é A Visão das Trombetas. Na lição anterior, nós falávamos sobre os 7 selos. Vimos que os 4 primeiros selos trazem consigo os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo aberto traz o cavalo branco, simbolizando as conquistas. O segundo selo, o cavalo vermelho, falando da violência, da guerra. O terceiro selo, o cavalo preto, falando da escassez, da fome. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo, fala sobre a morte. Então, os 4 primeiros selos trazem consigo, ou principiam, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O quinto selo faz uma descrição simbólica da tribulação, ele menciona os mártires. Já o 6º selo, uma vez aberto, ele está introduzindo o juízo divino. E aí nós chegamos ao 7º selo, mas entre o 6º e o 7º selo há um parêntese, há um interlúdio. Já vamos falar sobre ele. No 7º selo é principiada as trombetas, que é o assunto da lição de hoje. E vamos falar sobre isso. Mas as trombetas, que são 7, elas vão trazer consigo cada uma característica, e quando chegarmos na 6ª, ou melhor, da 6ª para a 7ª trombeta, nós teremos um outro parêntese, um outro interlúdio, assim como tivemos nos selos. Você pode perceber que há uma similaridade no esquema pelo qual o texto foi escrito. Então, esse parênteses que veremos hoje, do 6º ou da 6ª para a 7ª trombeta, ele vai trazer 3 cenas. Uma, o profeta ele é convidado a comer o livro, ele recebe essa ordem. A segunda, a medição do templo. E a terceira, a figura das 2 testemunhas. Quando olhamos para a questão das trombetas, nós vemos que o seu toque, o toque das trombetas, ele traz consigo a advertência da proximidade do juízo divino. E também vai falar a nós sobre um simbolismo das intervenções de Deus ao longo da história. Hoje vamos falar um pouco sobre o significado das trombetas. Já disse que as trombetas são subdivisões do 7º selo, e elas trazem consigo mensagens sobre a justiça divina e um chamamento do Senhor ao arrependimento. É interessante nós pensarmos que o Senhor ele está chamando até então o seu povo, ou todos os povos, a um arrependimento. O Senhor ele está convidando ainda nesse momento que todos se arrependam. As 4 primeiras trombetas. Isso se encontra em Apocalipse capítulo 8, versos de 7 a 13. Essas 4 primeiras trombetas, elas vão apresentar desastres naturais que vão interferir no meio ambiente. Vamos ao texto. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Então aqui a primeira trombeta está falando sobre a destruição das árvores e das ervas. O verso seguinte: o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. A segunda trombeta, ela nos fala então da contaminação do mar, a morte dos animais marinhos e também de uma interferência no comércio, uma vez que os navios ou as embarcações estavam sendo destruídas. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas.
Vemos aqui, com a terceira trombeta, a interferência sobre as águas, sobre os rios, de modo que os rios e fontes, eles são contaminados, provocando a morte de muitas pessoas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. O toque da quarta trombeta, ele traz consigo fenômenos cósmicos que estão interferindo na vida humana. Nós vemos aqui, então, que o Senhor ele está usando a sua força a partir de elementos da natureza, advertindo os homens sobre a proximidade do juízo. Se nós olharmos ainda a terceira trombeta, que nós já falamos, nós vemos que ela cita uma estrela chamada absinto. O absinto era uma planta muito amarga que, sobretudo no Antigo Testamento, ela é conhecida. Ela não é uma planta venenosa, mas ela era conhecida por simbolizar o castigo de Deus sobre os pecadores. A quinta trombeta se encontra em Apocalipse, capítulo 9, versos de 1 a 12. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. A quinta trombeta é o primeiro ai, ou seja, o símbolo do poder destruidor e atormentador do pecado. Nós vimos aqui no verso 1 que uma estrela havia caído do céu sobre a terra. Aqui, essa estrela não se refere a um corpo celeste, mas a um anjo. E esse anjo, como o texto diz, ele recebe a chave do poço do abismo. Esse anjo aqui não é Satanás, mas é uma referência ao mesmo anjo que está lá em Apocalipse capítulo 20, versos 2 e 3, que diz assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então esse anjo, ele recebe autoridade, aqui em Apocalipse 20, para prender Satanás. A sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versos de 13 a 21. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solte os 4 anjos que estão amarrados
junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, e ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As couraças eram vermelhas como o fogo, azul escuras e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. A 6ª trombeta, então, ela traz consigo o 2º ai. Ela está falando da invasão de um exército poderoso e destruidor. Se nós formos aplicar aqueles cristãos, os primeiros leitores do Apocalipse, aqui o texto está dizendo que no tempo marcado por Deus, no tempo determinado, o Império Romano seria destruído pelo julgamento divino. Mas antes que isso acontecesse, o Senhor estava dando então a oportunidade do arrependimento. E quando nós passamos da 6ª para a 7ª trombeta, nós já citamos que há aqui um parênteses. E nesse parênteses nós trabalhamos 3 cenas distintas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O episódio do livro que é comido. Apocalipse capítulo 10, versos de 8 a 11. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. João recebeu a ordem de comer o livrinho. E essa cena, então, ela nos fala sobre o chamado de João. Comer o livro mostra a necessidade de assimilar a palavra de Deus e tê-la como parte da vida do cristão. É interessante que ela produz prazer e, ao mesmo tempo, corrige os rumos daqueles que estão caminhando fora dos mandamentos do Senhor. Como o texto diz, a mensagem ela era doce no começo, simbolizando ali a origem divina, mas ela também era amarga, simbolizando o julgamento divino sobre a humanidade. Então João, ele é chamado, ele é desafiado a profetizar e anunciar a mensagem. Essa mensagem que tem um alcance universal, como nós lemos aqui, ele deveria fazer isso acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A medição do templo. Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2 diz: Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. A medição do templo aqui é uma cena que fala do fim do templo histórico e está descrevendo um novo templo, que é o povo de Deus. E o texto segue nos versos 3 e 4. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco.
Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. As 2 testemunhas representam aqui a totalidade do povo de Deus. E elas, então, têm uma missão, que é testemunhar Cristo. E perceba também que há um tempo determinado para que isso aconteça. Nós vimos isso no texto. Então, essas testemunhas, no verso 7 do capítulo 11, quando elas tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, línguas, nações, contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. As testemunhas sofrerão um ataque hostil da besta, de modo que elas serão perseguidas e mortas. O texto fala que os seus corpos serão expostos em praça, e essa praça é chamada Sodoma e Egito. É interessante percebermos que na Bíblia esses termos estão sempre se referindo à imoralidade e à hostilidade. Então, aqueles crentes da Ásia compreendem essa mensagem de modo que Roma estava contaminada por imoralidade e hostilidade. E ainda assim, Roma, ela zombava contra os crentes. Mas o Senhor, ele sempre é aquele que anima a sua igreja. E agora nós chegamos à 7ª trombeta. Lembrando que já foi dito, entre a 6ª e a 7ª trombeta, houve um interlúdio, houve um parêntese. E agora, voltando a essa 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, verso de número 15, diz: O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A 7ª trombeta aponta para o juízo final. Ela está aqui mostrando o encerramento de todas as oportunidades de arrependimento que os homens tiveram até então. Marca também o fim dos tempos e o julgamento dos ímpios. João ele está revelando que o fim chegará, precedido de sinais, advertências e livramentos à Igreja de Cristo. Aqui há o momento culminante da vitória final com a vinda de Jesus. Sua aplicação para a igreja hoje. Queridos, nós vimos que ao longo da história sempre haverá aqueles que não darão crédito à pregação. Pode ser que em algum momento haja perseguição e sofrimento à igreja, mas o Senhor sempre é aquele que dá vigor e forças para colocá-la de pé e ainda assim continuar testemunhando. Nós vimos também que os crentes, eles devem empenhar-se pela causa do Evangelho, entendendo que sofrer por Cristo é um privilégio. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. E concluindo a lição de hoje, nós vimos que o juízo de Deus em favor dos homens, ele é acompanhado de misericórdia, pois o Senhor, ele está provendo tempo para que haja arrependimento, dando assim oportunidades para que as pessoas passem a crer em Jesus. Vimos também que a mensagem de Deus para os crentes de hoje é a mesma daquela para os primeiros crentes. Em meio às aflições do seu tempo, os crentes precisam lembrar que estão seguros, têm proteção de Deus e a vitória é garantida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra,
Muito obrigado por saber que em Ti nós estamos seguros, em Ti nós estamos protegidos e temos certeza da vitória. Pedimos a Tua bênção sobre cada uma de nossas famílias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Leva-me além, a todas as alturas, ouça tua voz, faz tua justiça, pela minha vida, tua cruz mostra tua graça.
Graças a Deus.